Vamos lá. Vamos apresentar esse tema primeiro, cara. Tema forte, tema crucial. E vou falar para vocês. Esse tema, eu vim comentando com alguns membros da nossa igreja aqui, ele já estava batendo na porta e o pastor Arius virou para mim e falou assim, cara, se você não falar sobre esse tema, eu vou fazer um abaixo-assinado para te tirar do programa. Eu falei assim, que isso, cara? Assim, esse tema é importante, cara. Esse tema é a base da igreja e realmente a gente tem que concordar. O tema é Ide. Essa é a nossa missão, é um tema muito forte. E para a gente conversar sobre esse tema, cara, eu tinha que escolher 3 pessoas que estão trabalhando com isso, pessoas que estão envolvidas com esse ministério. Então eu vou apresentar um pouquinho esses caras para vocês. Aqui à minha direita, esse cara que tem... Vocês vão reparar, cara, quando eu parar de falar e ele começar a falar, vocês vão ver a diferença, cara. O tom de voz é diferente, é um cara que eu conheço já, deve ter uns 5, 6 anos, cara, que a gente está nessa caminhada junto lá da igreja do Monte Castelo. É um cara que já trabalhou com jovens, tem uma visão muito boa, Deus usa ele de uma forma muito especial. E eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele. Tem uma menina aqui que é filha dele, tá aqui grandona também, cara. Franciano Siloé, seja bem-vindo ao Metanoia, cara. Boa noite, é um prazer realmente estar aqui, né? Com o Alan, com o Kiko aqui, com o Thiago. É uma satisfação a gente estar no programa, a gente que acompanha, né, da internet, está sempre olhando lá, acompanhando, e a gente está nessa luta aí para fazer a vontade de Deus, que é fazer missões. E daqui a pouco cada um vai estar falando um pouquinho aqui. Só quero estar agradecendo aí a todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigado a todos. Glória a Deus. Com a gente aqui também ele, cara, que veio de longe, cara, veio lá da sede da nossa igreja, separou um tempo na agenda dele, que é difícil, cara, é difícil arrumar um tempinho ali, e ele foi lá com todo amor no coração, Jesus tocou na vida dele, ele falou assim, não, cara, a gente vai aí, se é para falar de Jesus, pode contar com a gente. Um cara que já esteve aqui e a gente vai estar conversando sobre alguns projetos que ele trabalha, e sempre que eu assisto ele pregando, que a gente acompanha as pregações dele, as ministrações dele, Deus usa ele de uma forma muito especial, de uma forma tremenda. É um cara que tem conteúdo, que tem argumento e, mais importante, tem a presença de Deus. Alex do Vale, mais conhecido como Kiko, cara, seja bem-vindo ao Metanoia. Amém. Antes de mais nada, né, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Queria dizer também que para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Eu me sinto realmente satisfeito. O nosso espírito se sente alegre. Eu tenho acompanhado também o programa, os outros temas. Inclusive, semana passada eu estava ligado lá, assisti. Eu creio que Deus tem feito grande coisa através desse programa e ainda vai alcançar muitas outras pessoas. É bom estar aqui junto com o Alan, com o Franciano, com o Thiago. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, porque o tema que a gente vai tratar hoje, na minha opinião, é o tema central da Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, missões. Então eu creio que o que a gente vai falar ainda é pouco dentro desse tema, e eu creio que com certeza a gente vai sair daqui melhor do que a gente chegou aqui nessa noite. Queria convidar vocês aí a estar convidando mais pessoas aí para assistir, tá? E vamos ficar ligados aí. Deus abençoe a todos. Cara, e o bispo, hein, cara? Te liberou mesmo, cara? Olha, rapaz, difícil isso, hein, Difícil, cara? mas ele liberou. Estou debaixo da bênção. Glória a Deus, aleluia. Com a gente aqui também, ele que é da casa, é prata da casa aqui, é membro da nossa igreja local. Ele é um jovem que faz parte do ministério de louvor. Deus tem usado muito ele através das ministrações dele também. E é um cara que tem feito a diferença aqui na nossa cidade, cara. O que esse cara tem andado aqui, tem que ter amor mesmo pelas almas, cara. Tem que ter amor pela obra para fazer o que esse cara tá fazendo. Thiago Araújo, seja bem-vindo, cara, ao Metanoia. E aí, antes de tudo também, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer também que esperei bastante por esse convite, ela. Esperei. Eu não tava nem dormindo, hein, cara? Não. Ó, pra te falar a verdade, a noite de ontem foi difícil pra dormir. Mas graças foi só pelo prazer de estar aqui, cara. Quando a gente vai falar de Deus, né? Na verdade, a gente ser usado por Deus é uma coisa tremenda. É um prazer absurdamente, uma coisa que não há igual. Então, é isso aí, cara. E antes de estar te devolvendo a palavra, depois a gente também, vai falar sobre vocês. Segura isso aí, segura aí. Seguro? Guarda suas casas. Guarda sua então vou dar uma segurada aqui. Nós vamos falar sobre isso aí. E volto pra você. Glória a Deus. Olha lá. O pessoal fala que antes de chegar, antes de começar, dá um friozinho na barriga. Não é mesmo, cara? Normal, né?
Você falou que nem dormiu, mas dá esse frio na barriga mesmo? Tá, cara. E ele tá. falou, cara, assim, rapaz, antes de começar, dá um frio na barriga. Dá um cara. frio na barriga, a gente começa a tremer, o coração começa a pulsar mais forte. Mas isso é o temor da presença de Deus, cara. Né? Vamos lá. O nosso produtor, tá saindo fundo aí? Fundo musical, tá saindo? Confere pra gente aí. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar nesse tema aí, você que chegou agora, às vezes perdeu um pouquinho nisso, o tema de hoje é ID. Essa é a nossa missão. A gente já vai entrar nesse tema. Vamos estar conversando um pouquinho sobre vocês, cara. O pessoal conhecer um pouquinho mais sobre vocês, conhecer o trabalho de vocês. Fala pra mim, Franciano, você tá liderando o departamento de missões lá do Monte Castelo. Como é que tá sendo isso pra você? Você que também já teve um pouquinho de experiência em trabalhar com missões, como é que tá sendo trabalhar com isso lá naquela igreja, que é uma das igrejas também mais importantes aí do nosso ministério? Quando o pastor me convidou, né, para a gente estar fazendo esse trabalho de missões lá no Monte Castelo, é uma área que requer muito da gente. Como o Kiko acabou de falar, não tem, missões não faz acepção de pessoa. Então é diferente de você tocar um instrumento, ministrar um louvor. Então missões se faz até você ficar quieto, você está falando de missões. Então hoje a gente pegou essa tarefa aí. Infelizmente a gente estava com muitos planos, né? Mas como foi tudo no início do ano, aí aconteceu essa questão de epidemia e as igrejas estão paradas. Mas o trabalho está sendo feito, a gente vai fazendo de outras maneiras, evangelizando de outras maneiras. Mas missões é uma coisa que eu já convivi alguns anos atrás na igreja sede, onde o Kiko está lá hoje lá. E a gente vai começar a fazer esse trabalho logo assim, no início do mês, agora já vai começar os cultos naturalmente. E a gente tem realmente grandes projetos para ser feito, para estar alcançando almas. Não é a gente fazer missões dentro de igreja, porque dentro da igreja a gente vai falar daquilo que a gente tem que fazer para aqueles que a gente resgatou lá fora, que eles vão estar dentro da igreja ouvindo. Então é um trabalho que a gente tem muito a se fazer. É um trabalho que não é uma plantação que não acaba jamais. Então você planta aqui, está brotando ali, está brotando ali, está plantando aqui. Então a gente tem que a cada dia mais fazer essa questão de missões. E sempre regando, né, cara? A gente com planta, certeza, tem que não pode regar, parar, o negócio é verdade. sério, cara. Eu falei com o Franciano um pouquinho antes de cortar o Kiko, que eu queria pegar um pendrive, espetar assim, fazer um Ctrl+C da voz dele pra dar uma moral pra mim aqui. Kiko, cara, você tem um trabalho lá, não, né? Tem vários trabalhos lá na sede e você participa de todos, posso falar que é de todos? Fala um pouquinho pra gente aí, a nossa igreja sede, que é a nossa mãe, né? É a igreja que mais investe em missões do nosso ministério. Fala um pouquinho pra gente aí. O que eu posso falar já de início aqui é que eu me sinto muito alegre e feliz em fazer parte de uma igreja que se interessa por missões, que faz missões. Essa é um referencial da igreja Projeto Semear. Nós temos entendido isso. A sede lá tem entendido que a igreja foi chamada para isso, para missões. Eu creio que uma igreja ela pode ser chamada de tudo, menos igreja se ela não faz missões. Porque a igreja é missões, ela vive missões. Tudo que uma igreja faz é missões. Então uma igreja que não anda em missões, ela está fora da palavra, ela está fora do propósito de Deus para a igreja na terra. Então, a nossa igreja é referência nisso. Eu tenho me alegrado de estar ali junto com os irmãos. Já tive o privilégio de dirigir ali o grupo de evangelismo por 5 anos. Eu estive liderando ali e esse ano o bispo mudou um pouco lá agora a questão de missões. A gente trabalha agora com uma comissão de missões, não é uma pessoa só na liderança. O pastor Luiz Carlos e o presbítero Hermes estão liderando esse grupo e tem toda uma equipe que dá o suporte, trabalhando, ajudando. E eu sou uma dessas pessoas que trabalho com ele. E hoje a gente trabalha numa linha de frente com mais ou menos 5 trabalhos direto de missões, onde 3 é bem direto, focado mesmo na rua, onde a gente faz parte. Tem várias pessoas que nos ajudam. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente vai estar citando de uma forma mais específica esse trabalho, porque nós temos entendido isso, que o nosso chamado é para ganhar pessoas, é para levar o evangelho para fora, e se a gente não entender isso, a gente vai estar falhando na nossa missão. Amém? Passando agora. Glória a Deus. Tiagão, aqui na nossa igreja a gente tem um trabalho, isso eu posso falar com propriedade, né? Aqui na nossa igreja, isso é bom, cara. Tem um projeto bem legal que é Doar é Amor. Você está de frente desse projeto, vai estar falando um pouquinho pra gente, mas é crucial, porque em meio a essa quarentena, onde tem pessoas que têm passado por necessidade, a nossa igreja tem empenhado, tem indo para as ruas,
não só levando a palavra, mas também recolhendo alimentos para quando chegar em outras famílias carentes, você chega com a palavra de Deus e chega com o alimento também para estar ajudando. Fala um pouquinho pra gente aí, cara, desse projeto. Então, Alan, esse projeto foi nessa circunstância que a gente se encontra, né? Então eu estava em casa lá e estava vendo que eu, como líder de missões da nossa igreja, falei, poxa, tá parada a igreja, o que eu posso fazer a mais para o reino de Deus? Foi quando me veio a ideia de fazer essa campanha de doação de alimento. Então a gente começou essa campanha da seguinte forma: era para trazer, a gente abria a igreja, ficava aqui esperando, a pessoa trazia até a gente, só que em meio a essa pandemia as pessoas não estavam trazendo. Então me veio a ideia, não só na minha cabeça, mas também como na cabeça do pastor Arilson, da gente sair pelas ruas pedindo e levando a palavra, porque é mais importante a gente levar a palavra do que pedir. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado bastante, tem colocado ótimas pessoas, tanto no centro de Levi, no morro de Saileg, no Migliano. E outra coisa, cara, por enquanto a gente só rodamos aqui o centro da cidade, só que a nossa ideia é ir um pouquinho mais longe, né, para não ficar uma coisa muito repetitiva. O pessoal vai falar, aquela igreja está sempre pedindo. Então para a gente não acontecer isso, que, né, é chato, né? Às vezes a gente fica batendo na casa da pessoa, a pessoa vai falar, já dei semana passada, dei mês passado. Então, para isso não acontecer, a gente vai buscar fora. E esses alimentos que a gente recolhe, a gente passa para frente. A gente não recolhe só alimento, a gente recolhe material de limpeza. Eu tô com uma equipe pequena, que é eu, tem vez que vai o pastor Arilson, mas vai tá sempre indo mesmo. É eu e Guilherme, nós estamos com a equipe de 2. Essa semana a gente já conseguiu mais uma, Cariane também que foi com a gente. Glória a Deus. Teve um mês que também, um membro que não foi da nossa igreja também, se dedicou também, um dia, que foi a minha cunhada Tina, foi com a gente, foi bênção também. Então esses alimentos a gente pega, recolhe e passa para frente. A gente não recolhe só alimento, roupa também, as pessoas têm doado também, entendeu? Então está sendo bênção. E eu quero também deixar aqui, Alan, um convite, cara, para o pessoal da nossa igreja, não só da nossa igreja, você que quer fazer parte dessa nossa campanha, porque o que acontece? Missões envolve a igreja. A igreja, né? A igreja não é só o projeto Semear. A igreja são todas as igrejas, missões são todas as igrejas. Então é uma igreja apoiando a outra. Eu penso dessa maneira. Então eu quero deixar um convite aqui para vocês. Se você quiser fazer parte, né? Aqui nesse folhetinho aqui, ó, tem o número do meu telefone. Não sei se está dando para vocês ver. Tem o número de telefone do meu pastor também, pastor Arilson. Vocês que querem fazer doação também, entra na nossa página no Facebook, Instagram, no YouTube também, tem tudo direitinho lá. Tem fotos nossas, fotos de quando a gente sai recolhendo material. E esse mês que passou foi o nosso primeiro mês. Cara, que benção. A gente conseguiu mais ou menos aí ajudar, acho, quase 10 famílias. Que benção. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Teve uma semana que a gente quase não recolheu alimento, mas o mais importante a gente levou, que a gente bateu de casa em casa e a pessoa estava dando oportunidade para a gente falar da presença de Deus, colocar um pouco da palavra, da cultura, né? Porque a Bíblia é uma cultura, isso é uma cultura nossa, uma cultura, tem que ser colocado no nosso coração, que Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. É isso aí. Glória a Deus, vamos lá. Seguinte, cara, quando a gente, não sei se acontece com vocês, cara, o nosso ministério, Projeto Semear, sempre separa um domingo para ser culto de missões. Rapaz, quando fala que é culto de missões, vem a igreja tudo fantasiada lá com as bandeiras e tal, tudo ornamentado, tudo bonitinho, cara, o cabra já chega na igreja, ih, rapaz, vai falar de missões. O cara já chega e dá aquele balde de água fria no cara. Mas por quê? Porque a gente
não teve a metanoia do que é missão, do que é o evangelismo, do que é o amor de Deus. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso, cara. Porque às vezes quando a gente coloca esse assunto missões, todo mundo se esquiva. Todo cristão quer se esquivar desse assunto. O cara fala assim, mas eu já falo de Jesus já e tal. E a gente vai conversar muito sobre isso. Então fica com a gente aí. Não se esquiva, não fuja. Preste bastante atenção para que a gente possa aprender muito sobre esse tema hoje. Essa galera aqui vai passar coisas muito fortes pra gente. Vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim. Jesus fala pra gente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá. A gente pode dizer que esse versículo, a gente pega esse versículo isolado aqui, a gente pode dizer que ele não foi apenas para os discípulos, cara, mas também confronta o nosso coração também é pra gente, serve pra gente. O que você acha? Olha só, se você notar, a palavra está escrito ide. O ide, ele está no imperativo, certo? Então, se você for notar, quando se fala numa situação que é imperativo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não está dizendo Alan, Franciano, Kiko, Tiago. Ele está falando, ide por todo mundo e pregai o evangelho, independentemente de pessoa. Então eu vejo que quando esse evangelho é pregado na igreja, e principalmente quando você colocou aqui, eu posso dizer pelas nossas igrejas hoje, as igrejas Projeto Semear hoje vestiu tanta camisa em questão de missões, que eu vejo no âmbito geral que as pessoas já vão para o culto de missões com a mentalidade de missões mesmo. Porque a mentalidade do projeto hoje, eu posso falar de 20 anos atrás, quando era da igreja da Posse lá, eu posso dizer de 20 anos atrás, que como a igreja era menor do que essa igreja aqui hoje. Então, a igreja do Monte Castelo é fruto da Posse. A daqui de Levi é fruto de Monte Castelo. Então, o ide está sendo pregado. Então, não foi só para mim, não foi só para os apóstolos, não foi só para os discípulos, não foi só por aqueles que estavam seguindo. Foi para todo mundo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se nós estamos fazendo esse ide, almas estão sendo alcançadas. E o evangelho está sendo pregado e a missão está sendo feita. Amém? Glória a Deus, cara. E aí, Kiko, você acha que isso aí foi só pro Pedro, Tiago, João no barquinho? Ou foi para geral? Eu também... Não, de forma alguma. Interessante quando a gente vai para a palavra de Deus, você vê ali que Jesus, depois que ele ressuscitou e ele passou um tempo ali com os discípulos, ele vai falar isso: e agora vocês vão pregar o evangelho para toda criatura que vocês encontrarem. Repare bem, ali ninguém tinha sido, vamos dizer, consagrado pastor, consagrado ali evangelista, missionário. Então a gente percebe ali que a missão de pregar o evangelho é para todos. Entendeu, Alain? Jesus ele reuniu a igreja da época. Quem era a igreja da época? Eram os seus discípulos. Então ele chamou tudo, ele não deixou ninguém de fora. Ele reuniu todos os 12 e deu a missão de pregar o evangelho para todos. Só que às vezes a gente vai tirar um pouco esse mito hoje, que a gente acha que a responsabilidade às vezes de pregar o evangelho é só do departamento de missões. Aí o cara que é do grupo de jovens, ele pensa assim: eu sou do grupo de jovens, eu não sou do departamento de missões, então eu não tenho responsabilidade em fazer missões. Só que ele esquece que tudo que a igreja faz é missões. Entendeu? O chamado da igreja é para fazer missões. O que eu acho importante também a gente definir aqui é que existe a missão por inteiro e existe missões. Ou seja, existe uma missão para a igreja fazer, que é o quê? Pregar o evangelho, que é pregar o arrependimento, pregar que Cristo é o Salvador. Mas só que dentro disso, Tiago, dentro de pregar o evangelho, aí existem missões, que são as formas que esse evangelho vai ser pregado. Entendeu? Ele faz questão de dizer aqui, que nós devemos batizar, ensinar, pregar. Ou seja, então é completo. Então, se eu estou pastoreando uma igreja, ensinando, eu estou fazendo missões, Alain. Se eu estou, de repente, fazendo um teatro, mas eu estou anunciando a Cristo, eu estou fazendo missões. Então, repare que não é só pregar, falar. Dentro desse pregar o evangelho, existem missões, que são missões separadas, que é o dom que cada um foi chamado, é o talento que Deus dá para cada um. Mas tudo isso tem que convergir o quê? Em pregar o evangelho e anunciar a salvação para o perdido. E outra coisa importante, para pregar o evangelho, eu preciso saber o que é o evangelho.
Então, muitas pessoas têm ido pregar o evangelho, mas não sabem o que é o evangelho. Isso é um erro que muitas igrejas cometem. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, Alô. É isso que nós temos que pregar. Então, tudo que a igreja for fazer, ela tem que convergir na pregação do evangelho. Se eu danço, eu tenho que dançar com intenção de pregar o evangelho. Se eu discipulo, eu tenho que discipular pregando o evangelho, falando de Cristo, falando da salvação. Então é isso que a gente precisa entender. Missões não é um departamento dentro da igreja. Missões é o que a igreja foi chamada para fazer. O departamento é só para dar as diretrizes, para juntar as estratégias. Mas tudo que vai ser feito numa igreja tem que ser missões. Então o negócio é muito mais amplo do que a gente imagina. Então é para todos. Cara, nós vamos mergulhar nisso aí hoje, cara. Nós vamos mergulhar. E aí, Tiagão, o que você acha, cara, desse id, cara? O que você entende quando você lê na Bíblia, pô, id? Você empurra pro discípulo ou você não, mata no peito essa? Não, cara, é como o pastor Franciano falou, missões é para todos nós. Se Deus mandar você falar comigo assim, prega para aquele cachorro ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar com ele assim, não vou pregar não. Claro que não, eu tenho que estender as mãos, ir lá no cachorro, começar a orar, falar em línguas, descer a marreta santa, né? Sabe quem é a marreta santa, né? Nosso irmão Guilherme aí. Então é dessa forma que funciona, cara. Porque se Deus manda eu pregar para um cachorro, é porque às vezes tem alguma outra pessoa que eu não estou vendo que precisa escutar o que eu vou falar ali, a pregação que ele está mandando eu fazer ali. Então o ID não é só para mim, é para qualquer uma pessoa, cara. É igual o nosso irmão Alex falou também, cara. Missões a gente faz sentado em casa. Tem vezes que eu passo na casa da pessoa, a pessoa começa a falar comigo e ela pergunta o que é missão. Eu começo a indagar com ela, responder para ela, e eu falo: a senhora também está fazendo missões. A partir do momento que eu bati na sua porta e a senhora me atendeu e estendeu a mão para mim, a senhora já está fazendo missões. E missões é isso aí, cara, envolve a igreja inteira. Não só uma igreja, é para todas as igrejas. Glória e para todo ser humano que entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É igual o irmão Alex falou também. Para a gente fazer missões, a gente tem que entender, a gente não pode ir cru. E como é que a gente entende a palavra de Deus? Aqui, ó. É através da Bíblia. Mergulhe aqui, ó. É de Gênesis a Apocalipse. Missões. Mas hoje nós vamos aprender isso aí, cara. Hoje a gente vai ter uma metanoia sobre missões. Tu vai ter uma visão diferente sobre missões, cara. Tu vai parar de olhar de missões de rabo de olho. Tu vai encarar isso aí, em nome de Jesus. Cara, vamos lá. Você falou sobre missão e missões. Eu queria ver se vocês vão me ajudar, né, cara? Vamos tentar desvendar esse negócio do ID aí. Tem evangelismo e tem missões. Vamos lá. Missões, na minha concepção. Vocês vão me corrigir se eu estiver errado, gente. Vocês me ajudam aí, hein? Missões, quando eu entendo missões, eu visualizo alguém sendo preparado na igreja para poder alcançar almas que estão fora da nossa nação. E quando eu falo de evangelismo, eu vejo uma coisa mais local, mais ao reduto da nossa igreja. Tô certo? É isso mesmo? Então, o que acontece? Se a gente for ver pela palavra de Deus, a gente vê que a visão de Deus, ela sempre foi global. Deus, ele quer alcançar o mundo inteiro. Lá quando Paulo vai escrever para Timóteo, no capítulo 1 ele vai dizer para Timóteo: olha, o desejo de Deus é que todo o homem se salve. Então Deus está preocupado tanto com missões de regional, como estadual, como nacional, como internacional. A vontade de Deus é alcançar todos os povos. Só que dentro disso, Deus ele vai liberando dons para cada um trabalhar. Entendeu? Muitos confundem isso. Esse chamado missionário é uma coisa e missões é outra. Tem pessoas que ela tem um chamado para ser missionário, para ir para outro país. Mas isso não quer dizer que quem ficou não tem que fazer missões. Por quê? Porque Jesus ele vai dizer que a missões começa primeiro na sua cidade, na sua casa, para depois ir para os confins da terra. Então o desejo de Deus é alcançar todos. Só que cada um vai ter um chamado específico para isso. Por exemplo, a gente tem um trabalho lá na Posse, que a gente faz lá, que é o Friday Flying, que é o Sexta em Chamas. Esse trabalho é voltado mais para a Posse, é onde a gente faz esse trabalho na praça. De 2 em 2 meses a gente faz
o evangelismo ali com culto ao ar livre e é voltado mais para a posse. O apoio às congregações, a gente já vai para outros lugares alcançar o quê? As cidades circunvizinhas. E tem os missionários que estão em outros países trabalhando. Isso é missões. Então, a igreja ela precisa entender que ela tem que se preocupar com todo, o Alain. Então, essa missões local também ela é válida. Ela entra como missões, não entra só como evangelismo. Então, ela acaba englobando tudo. Deus está preocupado com todas as etnias, com todas as raças, entendeu? Ele vai usar as pessoas que estão aí disponíveis para isso. Tem igreja que fala assim, nossa, eu tô abrindo aspas aqui, tá? Eu tô pegando gancho aqui no que o Alex falou. Tem igreja que fala assim, nossa, pô, mas eu sou muito pequena para fazer missões. Cola isso daí, cara? Você desculpa? Eu acho que igreja pequena é a igreja que não faz missões. Se você for analisar Mateus 28:19, Jesus dizendo que ide, pregai o evangelho e fazei discípulo. Ele não está dizendo apenas ganhar almas. A partir do momento que ele fala fazer discípulo, a partir do momento de fazer discípulo, você vai estar discipulando aquela pessoa, você vai estar falando de Deus daquela pessoa, mas a primeira coisa que a pessoa vai ver é o quê? É a sua vida. Como é a sua vida? Então você pode estar pregando o evangelho, discipulando, fazendo missões através da sua vida. Então, de repente a gente lê esse versículo no livro de Mateus, que ele fala, ide, pregai o evangelho e fazer discípulo. Então, discipular uma pessoa é você mostrar para ela como era a sua vida, como está a sua vida e como a dela pode ficar dali adiante. Dá o exemplo. Então, se for trocar, fazer discípulo, Jesus dizer e falar assim, ide pregar o evangelho e dá exemplo. Então, se você for analisar essa questão, não vai existir, é o que eu acabei de falar, a nossa igreja lá na Posse hoje deve estar se aproximando de 400 membros, por aí. Por volta disso. Cara, eu tive lá, começou, tinha 20, 30 pessoas. Se o pastor tivesse a mentalidade de falar assim, pô, não vou fazer missão. Eu lembro uma vez, Alan, a gente estava numa igrejinha lá hoje, a igrejinha pequenininha, o pastor virou e falou assim, gente, estou com um projeto aí, nós vamos passar para a parte de cima, nós vamos fazer o templo no segundo andar. Eu fiquei olhando assim, aquela igrejinha desse tamanho, 20 pessoas, eu falei com ele um tempo atrás, eu falei, pastor, não me leva mal não, tem certeza que você vai fazer isso? Olha hoje a igreja hoje. Então, a visão missionária que ele teve, e outra coisa, além da igreja crescer, toda a filial dele foi crescendo junto. Então, foram abrindo as igrejas. Se ele tivesse aquela mentalidade, não, vamos parar por aqui, aqui tá bom. Então, é aquela pessoa que pensa pequeno. Quando você pensa pequeno, pequenas coisas você vai ter. Quando você pensa grande, grandes coisas você vai ter. Então, missões é isso Alan, aí. Tem uma frase de um pastor do Rio, o nome dele é Alain Basílio, ele já esteve na nossa igreja palestrando sobre esse tema. Ele fala algo muito forte. Ele fala que toda igreja, Tiago, que fecha em si mesmo, ela vira uma Babilônia. Ela vira uma Torre de Babel. Por quê? O que eles fizeram na Torre de Babel ali? A ordem era o quê? Eles pararam ali, não, vamos fazer o nosso nome importante, vamos subir aqui, pararam e não expandiu. Então toda igreja que ela para em si mesma, ela não dá fruto, ela não avança, ela se torna Babel. Só a estrutura crescendo. Ela se torna Babel e não avança, o reino de Deus não vai. Então a visão de Cristo sempre foi essa, fazer o evangelho conhecido. E o povo de Israel não entendeu isso, por isso que Deus chamou a igreja. O que eu gosto no projeto Semear, tô puxando sardinha pra minha igreja não, tá, gente? Tô assim, sacanagem. Mas o que eu gosto do projeto Semear, que não só abre igreja, porque a gente vê outros ministérios abrindo igreja, e não só que você abre a igreja, você tem um apoio da sede, você tem um apoio à congregação, tem todo um suporte atrás, tem palavra, tem referência, tem testemunho. Isso é muito importante. A gente conversou isso semana passada aqui no Desigrejado, que às vezes muitas pessoas se frustram com alguns ministérios porque não tem isso, cara, não tem essência, não tem raiz. Primeiro você tem que se enraizar, você tem que se estruturar. Pô, tô preparado, agora vamos lá, vamos alcançar. Senão às vezes eu vou sair abrindo igreja e a gente não tem uma estrutura para suportar todas as almas que a gente vai alcançar. Vamos lá, vou fazer uma pergunta pro Tiagão. Tiagão, evangelho, cara, significa boas novas, boa notícia, cara, uma boa notícia. Isso é a palavra evangelho. Mas, cara, para que evangelizar? Para que Deus deu essa missão? Para Jesus nos deu essa missão? Para quê? Qual foi o sentido disso aí? O que você acha? Cara, essa foi a principal função que Deus colocou aqui pra gente. O que acontece? Quando a gente evangeliza, o principal do evangelismo é almas.
alcançar almas. E não só na nossa cidade, fora, nos outros países. Cara, eu tenho estudado bastante sobre missões, cara. No mundo inteiro tem, se você parar para pesquisar, se vocês aí em casa também quiser pesquisar, digita aí no Google janela 10x40. Mas não digita agora não, gente. Fica Tá? com a gente. Não, agora não, mais tarde. 10x40, você vai ver aí que tem uma proporção muito grande de nações que tem muito pouco conhecimento do evangelismo, cara. São 62 países que não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas. E dentro desses países, cara, vamos botar assim, tem 5 países que caça o evangelho, cara. Caça. Se você é pego com a Bíblia na mão, você é morto, é apedrejado, tem a mão decepada. Entendeu? E é assim, cara, o nosso principal objetivo do evangelismo é trazer almas para Deus, mostrar que Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Cara, outra coisa, você quer adrenalina? Tá achando que adrenalina é usar droga? Adrenalina é isso aí, ó. Vai pra esses países aí que tá matando o crente pregar o evangelho. E outra coisa, a gente reclama, né, de pregar o evangelho na nossa cidade. Agora você imagina a coragem dessas pessoas de querer alcançar almas nesses países onde é tão difícil entrar com a mensagem de Cristo, cara. Mas, Alex, por que, cara, que Jesus não fez igual fez com Paulo, cara? Vai lá e tem um encontro com o cara e torna a coisa mais fácil. Deu essa missão, mas pra que ele falou assim, vai lá, ide? Cara, essa pergunta para mim ela é crucial. Ela é importantíssima se a gente quer entender o que é missões. Por quê? Porque quando você vai pregar para alguém, você já vai com essa mentalidade que a gente vai pregar que a pessoa tem que ser salva. Mas se ela te perguntar, salva de quê? Então a gente precisa, por isso que Jesus falou para pregar o evangelho. A gente precisa saber o que é evangelho. Você é fisioterapeuta. Se você não souber de fisioterapia, você está enrolado. Se a gente for pregar o evangelho e não souber o que é o evangelho, fica difícil da gente passar o que é missões para as pessoas. De que ela vai ser salva? Então a gente precisa entender que o homem caiu. É isso que a gente precisa passar para as pessoas. Que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Mas infelizmente, dentro desse processo de relacionamento, a gente sabe lá em Gênesis 3 que o homem desobedeceu. Então até Gênesis 3, missões não era necessário. Por quê? Porque o homem se relacionava com Deus de forma normal. O homem descia ali para conversar. Cara, Deus descia para conversar com o homem e ele se relacionava. Te cortando aqui um pouquinho, cara, às vezes eu fico tentando imaginar, cara, como seria diferente, porque o que acontece? Quem comeu primeiro a maçã, o fruto do pecado, foi Eva. Mas é igual eu estava conversando hoje na casa de uma cliente minha que eu fui trabalhar. Eu falei com ela o seguinte, cara, que Deus não é pego de surpresa. Porque o que acontece? Quando Adão comeu a maçã, Deus já sabia que ele ia cometer esse pecado. Então Deus já tinha um plano para ele. Sim. Já tinha tudo, cara. E Deus, quando cria o ser humano, Ele cria uma pessoa, né, que Ele dá o sopro de vida para a pessoa. Ele dá o livre-arbítrio, que foi um dos seus temas aqui, muito polêmico também. Então, Ele dá a escolha, cara. A escolha é o quê? Tem o caminho do bem, tem o caminho do mal. Qual que é a escolha correta? Então, quando meu filho nasce, para mim o correto é o bem. Eu não posso ensinar o meu filho para o caminho do mal. Então, até ele pegar a idade de ter mentalidade, esse aqui é o caminho certo, esse aqui é o caminho errado, eu tenho consciência que eu tenho que ensinar ele o caminho do bem. O caminho do bem, ensinar ele que Jesus é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, Ele que é o dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo que existe no mundo. Então, cara, o que acontece? É o livre-arbítrio da pessoa. Foi o que aconteceu com Adão. Infelizmente, o homem ele escolheu pecar. Ele escolheu. Entendeu? O pecado foi uma escolha do homem. Não foi Deus que fez o homem pecar. Deus deu todas as informações para ele do que ele devia ou não fazer, mas infelizmente ele caiu. E a partir dessa queda é aí que missões entram, Alan.
Porque Deus, na verdade, Deus ele não quer nos livrar do inferno. Isso que muita gente não entende. Inferno, cara, inferno não é causa, inferno é consequência. Inferno é um lugar que eu vou por pecar. Então o nosso problema é o pecado, nosso problema não é o inferno. É por isso que nós temos que pregar a palavra, porque Deus disse que aprove a Deus salvar o homem através da loucura da pregação. Depois que o homem cai ali em Gênesis 3, Deus bola o plano. Qual que é o plano? A pregação do evangelho, salvar o homem através do evangelho. Então é por isso que nós temos que pregar a palavra, porque essa foi a forma que Deus escolheu para salvar o homem. Fica claro isso em 1 Coríntios 1:21. Deus vai dizer, aprove, Deus quis salvar o homem pela palavra. Ele poderia salvar o homem de várias outras formas, mas Deus quis assim. Já que o pecado entrou pelo homem, a salvação vai pelo homem. Olha só, eu vou usar o homem para pregar, para poder salvar. Olha só como é que Deus é. O diabo enganou, mas agora eu vou usar o homem para levar a salvação. Esse é o nosso Deus. Essa é uma situação que a psicologia ensina, que a criança do 0 até 6, 7 anos é aquele período de crença, que ela aprende tudo aquilo que é passado para ela, de 0 até os 7 anos, ela vai adquirindo, que é a crença. Aí de 7 até os 11, 12 anos, a criança começa a desenvolver aquela crença que ela aprendeu de 0 a 7. E de 12 anos para frente, a criança, psicologicamente, ela já está formada. Então, dali para frente, ela já tem a tendência do que ela aprendeu para trás, muito difícil ela mudar. Aí você falou de boas novas. Como que a gente vai falar de boas novas para uma pessoa que já viveu a vida, 30, 40, 50 anos? Eu vou bater nas costas dela que tem uma boa nova para você. Jesus te ama. Ela vai falar, eu já sei. Mas Jesus, ele te perdoa de todos os seus pecados. Ela vai falar, mas eu também sei. Mas para você ficar livre desse seu pecado, não basta você apenas conhecer Jesus. Tem que viver Jesus, viver a palavra, conhecer a palavra. Então, você tem que tirar essa crença que te fez do passado e fazer com essa nova crença, que é Jesus, reconhecê-lo verdadeiramente e fazer. Isso realmente é uma boas novas. Então, o que você está é o que a palavra que Mateus diz. Então, fazei discípulo. Então, a partir daquele momento, como você vai evangelizar uma pessoa que já tem a sua crença formada de 20, 30 anos na cabeça e vai falar para ela assim, ó, Jesus vai te salvar, te cura de todo mal e pode fazer você ganhador de alma e pode fazer você um discípulo também. Então, o que a gente tem que estar voltado para isso aí, para essa situação e entender que o evangelho é pregação das boas novas. E as boas novas é quem? É Cristo. Entender, colocar na cabeça das pessoas que as boas novas é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Eu não sei, rapaz. É difícil, porque é o seguinte... Por isso que eu acho que se Jesus fizesse igual fez com Paulo, fosse lá e desse aquele choque de realidade nele, seria mais fácil, porque a gente experimenta Jesus e vê que é maravilhoso, cara. E a gente quer passar isso, só que tem pessoas que fecham o coração. Parece que... Pô, o inimigo coloca o tapa-olho na... Mas aí que tá. Mas aí que tá. Mas a Bíblia fala isso, que o diabo ele cega, ele cegou os incrédulos. Mas isso que eu ia falar, Jesus não vai querer... Assim, a gente pode dizer que Jesus forçou Paulo, mas hoje ele não quer te forçar. Ele quer te mostrar, fala, ó, vai por esse caminho. Ele quer que você entenda. Então a gente pode dizer assim, não, realmente Jesus forçou Paulo, mas quando ele voltou a enxergar, ele realmente viu os erros. Então, hoje nós temos realmente o privilégio de realmente entender o certo e o errado. Foi o que o Tiago falou. Então, a gente tem um caminho do certo e do errado. Você escolhe aquilo que você quiser. Então, é aquela questão da crença. Como que você vai pregar para uma pessoa que já tem a sua crença formada? Então, Jesus te fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, né? Não tem outro. Então, Deus quis salvar o homem pela pregação. Não tem outro meio. Nós vamos ter que pregar. Se a gente quer ver as pessoas se convertendo, é a pregação do evangelho. Cara, eu coloquei no meu coração, cara, o seguinte: Jesus criou o homem para ser eterno. Eu botei isso na minha cabeça. Jesus me criou para me ser eterno. Infelizmente, o homem caiu. O homem, a carne caiu. Mas e minha alma? Vai para onde? Vai morar com Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Fala comigo, Richard. Tem bastante comentário aí. O que essa galera tá falando pra gente? Tem coisa boa aí, tem uma galera que participa aí, rapaz. Tem uma galera da pesada, rapaz. Manda as paradas muito fortes. Vou pegar leve nas perguntas. Nós temos uma enciclopédia aqui, ó. Uma Bíblia viva.
isso aí, cara. Missão. Tiago Carlos, usado por Deus. Missões se tinha que faz ser com ele. os pés dos que vão, com os joelhos do que oram e com as Valeu. mãos daqueles que contribuem. Glória a Sim, Deus. Cara, vamos lá. A gente começou a dar um pitaco nesse assunto que a gente vai tocar agora, mas foi de relance e agora a gente vai afundar nisso daí. Cara, às vezes a gente acha, vou usar pra mim mesmo, vou me usar como exemplo. Às vezes eu acho assim, pô, Tiagão é líder de missões, cara, pô, pastor Arilson aí gosta de mexer com missões também, Alex tá envolvido com missões aí no regional. Cara, eu vou deixar essa bola pra essa galera é mais qualificada do que eu, cara, empurra a bola. É isso aí mesmo, cara? Ou não, é pra todo mundo? Fala pra gente aí. Eu acho que de forma alguma. Como eu disse, a gente tem que se unir para fazer missões. É um ajudando o outro. Porque eu te falei, por mais que tenha o departamento de missões na igreja, a gente precisa tirar esse mito, cara. Porque a maioria das pessoas já vai, igual o Franciano falou, às vezes vai para o culto de missões. A responsabilidade de missões é do departamento e não é. A gente precisa colocar essa mentalidade na igreja. Na minha opinião, é o que está faltando. É o que está faltando. Eu ia falar isso passar agora. para a igreja que ela precisa fazer missões, que ela precisa estar envolvida. Às vezes a culpa pode ser de liderança de outras igrejas. Graças a Deus na nossa igreja a gente tem essa vertente de missões, mas muitas igrejas não passam isso para os seus liderados, porque fazer missões dá trabalho. Fazer missões, irmão, mexe com a nossa zona de conforto, faz com que a igreja toda tenha que se movimentar. E na verdade, nossas igrejas hoje, o Projeto CMA, a missões hoje, não está partindo da gente, está partindo de cima. Está vindo de cima. Está vindo de cima para baixo. Tem que ser. Então, quer dizer, não tem como aquela pessoa se converter hoje e não entender o que é missões dentro da igreja. Porque está vindo de cima. Então a pessoa já vai se converter e estar na igreja e entender, não, essa igreja é uma igreja que faz missões. Então uma igreja que hoje, eu não, de repente o Alex sabe dizer, hoje no campo missionário do Projeto CMA, hoje tem vários missionários, não vou dizer precisamente, mas um tempo atrás aí já, sem falar nas congregações que tem hoje no Brasil afora aí Projeto CMA, mas missionários para fora do Brasil tem muitos. Então, eu lembro anos atrás, quando o bispo disse que falou, que usou uma palavra até muito forte, ele falou que antes de morrer, o bispo, você ouvindo, eu não esqueci dessa frase não, ele falou que antes de morrer, que o sonho dele era ter 300 missionários no campo. Verdade. Caraca, Eu forte, nunca mais Essa é a fiz meta, isso. essa é a meta. Rapaz, ó, Então, 300 não, 297, porque 3 já tem. Ele falou isso anos atrás, isso aí ficou na minha cabeça, não saiu. Então, quer dizer, então missões, Projeto CMA hoje está partindo de cima para baixo, então não tem como não Então fazer. essa coisa às vezes de departamento, às vezes a gente tem que tirar essa mentalidade da mente da igreja, que é só o departamento de missões que tem que fazer missões. Isso não é verdade. Então quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que todos os cristãos têm que estar envolvidos em missões, porque quando Marcos diz ir por todo mundo ali pregar o evangelho, às vezes parece que fica limitado. Mateus já abrange mais, ele falou que fazer discípulos é missões, que ensinar é missões, entendeu? Cara, Tudo. Vocês acham que... tipo, você pode até responder essa pra gente aí, já engata no que você responder. O fato de igual eu falei, porque a gente sempre empurra a bola pra alguém mais preparado que a gente, você acha que isso é falta talvez de conhecimento ou falta de amor, cara? Porque não adianta a gente ser cristão e falar assim, pô... E no teu amor de falar assim, pô, eu vou levar. Porque Jesus é bom pra mim, cara. Jesus transformou a minha vida, ele mudou a minha história. E eu, pô, olhar pro meu irmão e não desejar que ele mude a vida do meu irmão também. Então, Alan, cara, eu vejo o seguinte, ele falou aqui, eu pensei uma coisa aqui. Missões, cara, até um animal faz. Qual que é a missão do animal? Qual que é a missão do cachorro? Qual que foi a missão dos animais que entrou na arca? Multiplicar. Esse foi o que Jesus falou com Noé quando ele desceu da arca, que era para Noé multiplicar assim como seus filhos e os animais. Abre lá em Gênesis 9, do 9 em diante você vai ver isso. E cara, para fazer missões o que está faltando é amor, porque tem muita gente que conhece a palavra de Deus. É igual você estava falando aqui, cara. Tem gente que troca, deixa o sucesso subir para a cabeça, entendeu? Não tô falando mal dos cantores, porque eu sei que o que acontece para um cantor vir numa igreja, ele tem os seus gastos,
Mas, cara, eu tava pensando isso hoje lá em casa. Quando a banda começa, ela aceita, cara, uma oportunidade na igreja lá em Paraíba do Sul, cara. E vai. Se vira e vai, sem cobrar um tostão. Quando a gente chama um pregador para vir aqui, né? Por exemplo, quando eu faço um culto de missões, eu sempre procuro trazer um pregador diferente. Esse pregador, ele não me cobra nada, cara. Diferente se eu pegar e chamar um pregador lá, vamos botar assim, lá de Belém. Ele vai me cobrar? Vai, eu tenho certeza, porque ele vai ter um gasto muito imenso. Mas isso, não estou falando mal dele também, porque o que acontece? Se eu chamo ele lá de Belém, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter a estadia dele, eu tenho que ter o gasto dele, entendeu? Mas muitas das vezes falta amor no coração da pessoa, porque, vamos supor, eu chamo um lá de Belém, né? Se ele tem um chamado, não vai importar para ele se ele vai ter que gastar do bolso dele ou se eu vou gastar do meu bolso. O importante é pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, cara. Esse assunto que você abordou aí, a questão de cantor, de pregador, é um tema que eu vou trazer para o Metanoia aqui em breve. Mas quando eu vejo essa questão de cantor e pregador, eu vejo mais para a igreja, porque os caras vêm para tentar avivar, dar uma edificada na igreja local. Quando a gente fala de alcançar almas, cara, vamos dar um exemplo aqui. Quem daí viu? Vou trazer o Marco Feliciano para pregar aqui. Só vai dar crente, cara. Entendeu? Porque Verdade. Quem não é crente não conhece o Marco Feliciano. Os caras conhecem os cantores seculares, os caras seculares. Só pincelada, e isso é tão forte, essa questão do amor, Alan, que você falou, que a gente vai ver o exemplo do próprio Deus nos ensinando que é missões em João 3,16. O que ele disse ali? E Deus amou o mundo. O amor de Deus foi tão grande pelo mundo que fez ele dar Jesus. Ou seja, missões acontecem quando eu amo. Então, a motivação real de missões deve ser o amor, porque Deus não salvou o homem por uma necessidade. Deus não salvou o homem porque ele viu que o homem pecou e precisava ser salvo. Ele salvou o homem porque ele amou o homem. Forte. Isso é forte. A motivação foi o amor, não foi o homem perdido. Por mais que o homem tinha que ser salvo, mas o que fez Deus salvar foi o amor, cara. Mas o sabe amor o que motivou está Deus dar acontecendo isso aí? As pessoas hoje estão Isso é distorcendo forte. muito Aleluia, Deus. que Deus amou o mundo. Só que as pessoas não sabem substituir esse mundo. Se você substituir esse mundo por pessoas, Deus amou as pessoas de tal maneira. Olha a diferença. Então, só que as pessoas pegam esse mundo como um lado material, não é isso. Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu a única coisa que Ele tinha. Meu Deus. Cara, isso é tão forte, porque às diferente. vezes a gente tem aquele crente ranzinzo, cara, aquele crente problemático. Aí a gente às vezes fala assim, rapaz, isso aí não tem jeito não. Isso aí é só Jesus na causa mesmo. E às vezes abandona a pessoa. Mas mesmo, cara, a pessoa sendo problemática, mesmo a pessoa tendo uma personalidade difícil, Deus ama ela, cara, e se importa com ela, e quer que ela esteja perto, porque o que eu acho mais interessante na criação de Deus é que cada um de nós tem uma personalidade diferente, e cada um tem a sua peculiaridade ali, e Deus pega assim, cada um fala assim, cara, eu amo aquele ali daquele jeito, eu amo aquele ali daquele jeito, mesmo ele assim sendo complicadinho, eu amo ele assim, o amor de Deus é tão profundo e tão incondicional que ele nos alcança. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu faço. É verdade. Deus me ama porque eu sou imagem e semelhança dele. Ele É me criou. isso. Eu ia falar sobre isso agora. Sabe o que eu estava falando? Semana passada a gente estava reunido com os homens lá, a gente estava falando sobre isso. Se eu te falar assim, Alan, depois que tu se converteu, tá firme na igreja, quantos amigos próximos a você que se afastou? Se afastou de você, não foi você que se afastou dele, tu vai intitular um monte. E foi abordado isso essa semana lá, a gente conversou sobre isso. Então, é uma situação, você não deixou de amar, só se afastou, mas não foi porque você quis. Então, acontece essa situação também, porque a gente tem que orar e continuar orando por ela, porque ela vai continuar de longe, foi o que a gente abordou, de longe ela vai começar a ver os teus frutos. Poxa, caramba, eu que me afastei dele, mas olha como é que está a vida dele hoje. Ele está firme, mas mal sabia ele que você deixou. Quantos amigos que se afastou de você? Muitos. Quantos amigos se afastou? Se eu for contar aqui agora no dedo, Muita coisa. amigos íntimos que entravam dentro da minha casa hoje. Agora deixa eu perguntar para vocês.
como eu olho para mim e vejo se eu sou capaz ou não para fazer missões? O que eu tenho que encontrar dentro de mim, Alex? Amor. Rapaz, essa foi direta, rapaz. Essa foi um soco no meu queixo. A principal é o amor, porque Deus é o próprio amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor, porque o amor está dentro de Deus. Não tem como você tirar o amor fora. Ele é o próprio amor. Jesus foi o amor amando. Então não adianta nada eu entrar lá no meu Instagram e tá lá Alan Vieira, cristão, fisioterapeuta, tá lá casado com a Thalita, pai da Cecília, mas se eu não tiver amor pra alcançar aquelas pessoas, fala, sem amor nada. Tô de bobeira aqui, tô de bobeira. Perdeu tempo. Posso profetizar, posso fazer. Cara, isso é forte demais, cara. Tô sua filha. É forte? Minha filha tá ali. Daqui a pouco vai ter. É Entender. forte. Cara, tu pode. Daqui a pouco tua filha vai estar maior. Tu vai brigar com ela aqui agora. Ela já sabe. Tu vai brigar com ela aqui agora. Daqui 2 minutos tá te abraçando. Por quê? Isso é automático. Onde está aquilo ali? O que está no coraçãozinho dela? É o amor, cara. Se tu pegar uma criança hoje de 1 ano que começa a andar, quase 2 anos, começa a entender, quando tu chega em casa, a primeira coisa que a criança faz, o que ela fez? Brincar de se esconder. Tu ensinou ela a brincar de se esconder? É da criança, cara. É onde está o amor. É uma coisa assim, inacreditável. Então fazer missões é isso aí. É o amor. Cara, tem uma frase bem legal aqui do Howard Hendricks, que ele fala assim: Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que na sua própria habilidade. Eu acho que o fato de ter amor, que vocês falaram, que é suma importância, eu acho que a gente peca demais porque a gente olha as nossas limitações. A gente fala assim, poxa, eu não tenho uma boa oratória, eu sou um cara tímido, entendeu? Eu sou um cara um pouquinho gordinho, não gosto muito de andar. A gente acaba olhando pra gente, vê as nossas limitações e fala assim, pô, não dá pra me fazer missões. E o que Deus mais quer é a nossa disponibilidade. Eu só falo assim, Senhor, vou separar 10 minutinhos do meu tempo, vou evangelizar. É isso mesmo? Vocês concordam, cara? Concordo com você, concordo. Cara, antes de voltar para o ministério do Projeto Semear, eu visitei algumas igrejas, até mesmo quando eu comecei a namorar minha esposa, né? Porque quando eu comecei a namorar ela não ia frequentemente. Aí eu falei com ela assim, ó, eu vou na igreja. E não adianta você falar que eu não vou não, porque eu vou. Então, numa dessas igrejas que eu passei junto com ela, que ela decidiu ir também, cara, eu conheci um pastor, na verdade era pregador, que ele não tinha estudo, cara. Ou seja, ele não tinha estudo, mas a vontade dele de falar de Deus, cara, o Espírito Santo desceu nele, o cara lê a Bíblia assim, ó, e ele virou para mim e falou assim, ó, eu nunca peguei num lápis para escrever. Ou seja, é o que você falou, a disponibilidade que o cara se propôs a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Se a gente se propõe e se coloca ali de frente, é o ID. Né? E Deus sempre chamou pessoas simples, você vê, pescadores, os loucos, né, cara? Pessoas que tinham profissões assim, sempre se for ver assim, né, de acordo com a sociedade. Né? Mas só quiseram agora, você falou, Deus ele usa os disponíveis. Deus ele não usa os melhores, ele usa os disponíveis. Repare, você vai ver ele quando Deus chamou ali os discípulos, a Bíblia fala que, rapaz, que na hora eles responderam ao chamado. E imediatamente eles largaram aquilo que eles estavam fazendo. É esse tipo de pessoa que Jesus está procurando hoje. Pessoas que têm um coração disponível. Estilo Eliseu lá, que queimou até a carroça, chutou o balde, assim, eu vou porque nessa. Ele não queria voltar, ele falou, eu vou queimar isso, porque corre risco de eu pensar nisso e voltar. Ele falou, eu vou queimar isso, verdade, pra não porque ter eu pra quero onde olhar correr. pra frente e não voltar mais. Cara, tu quer ver o exemplo da pessoa que não quer fazer nada? É a pessoa que se intitula ocupadíssimo, necessitar, aquele cara que fala que é indispensável no trabalho. Ah, o fulano, vai ter um negócio na igreja. Pô, não dá, vou trabalhar. Fulano, vai ter um negócio na minha igreja. Ah, não dá, tem que fazer isso, tem um negócio de trabalho, não dá. Fulano, tem um negócio na minha igreja, não dá. Aí daqui a pouco, tá desempregado. Fulano, pô, vou ter um negócio na minha igreja. Pô, não dá, tem que arrumar emprego. Aqui, eu vou te pegar um gancho seu aqui. Não precisa ser só, tô desempregado não. Você fala assim, fulano, tem um churrasco ali. Eu sou o churrasqueiro. Você acha que o cara vai falar assim, peraí, churrasco? Eu sou o churrasqueiro, eu sou o churrasqueiro. Lá na sua casa, lá na casa do Alan tem um churrasco. Mas o cara vai assim, tô lá. A gente tem que pontuar algumas coisas. Não sei se vocês vão concordar comigo aqui agora. Algumas coisas a gente até comentou aqui. Pra gente evangelizar, a gente tem que pegar alguns pontos, porque não
Não sei, né? Às vezes eu posso chegar, vou evangelizar, vou meter a cara. Não. Alguns pontos que eu separei aqui é porque, primeira coisa, é preciso experimentar o poder transformador do evangelho. Você falou isso. Antes de eu chegar a evangelizar, porque como eu vou evangelizar se realmente eu não fui transformado? Não bateu aquele negócio, já viu? Quando você vai assim, e tem um encontro com Jesus, aquele que te pega de jeito e fala assim, caraca, esse Jesus é pau. A gente pode citar aqui a mulher samaritana. Top. Depois que ela se encontrou com Jesus, a Bíblia fala que ela ganhou uma cidade. Ninguém segurou, mas ela não fez um curso de teologia, você não vê ela fazendo nada, mas ela teve um encontro com o próprio Deus. É esse encontro que nos condiciona a fazer a obra de Deus. Quando a gente tem a nossa vida transformada, então o encontro com Deus faz toda a diferença, Alan, na nossa vida. E depois que ela partiu dali, meu irmão, ninguém segurou ela mais. O endemoniado lá também, de Gadareno, de Gadareno, ele queria seguir Jesus, não, vai lá e não, vai lá. A família, né? Porque o encontro, cara, quando tu encontra com Deus de verdade é diferente. O cara sinistro. que prega vida, que prega experiência, meu, é diferente do que prega teoria. Quando eu tenho realmente uma vida com Deus, com o Espírito Isso, né, Santo, velho? Pô, não tem como esconder, não. Tu passa o negócio domina, é forte, então faz toda a diferença isso. Agora aqui, ter um conhecimento claro da palavra de Deus, isso também é importante? Também. Porque às vezes a gente fala assim, pô, eu vou fazer um evangelismo, mas cai nisso daí, tu fala assim, pô, Jesus te ama. Eu falo assim, não, pô, isso eu sei. E acaba que tu vai ficando sem argumento, cara. Eu vou dar um exemplo. Fala assim, eu sei, mas por que ele me ama? Vou dar um exemplo. O que você vai falar? Alan, o que acontece? Esses dias eu estava conversando com o pastor Jorge. A nossa igreja lá hoje chegou num nível espiritual, pela misericórdia de Deus, está num nível assim, tão alto. Porque eu falei com ele, pastor, hoje a nossa igreja não dá para simplesmente olhar um pregador no YouTube, vou chamar ele para pregar e botar em cima do púlpito, não. A igreja hoje está exigindo tanto de palavra. Tu vê nos olhos lá a pregação, pastor pregando, tem o Tiago, tem Nadilson, tem uma galera que está pregando aí, o pessoal está pregando, a igreja está assim, ó. Cara, o pessoal não pisca. Então hoje, a necessidade hoje está sendo tão grande, essa questão da palavra, porque o povo hoje está exigindo palavra, não está exigindo simplesmente, não é só simples, não está dizendo simplesmente assim, Jesus te ama. O pessoal está cansado de ouvir isso. Não generalizando, espero que os telespectadores aí me entendam o que eu vou dizer agora. Nos tempos atrás, anos atrás, o top era a igreja católica, seria o modismo da época. Tu entrevistava uma pessoa, qual é a tua religião? Sou católico. Aí foi passando, de um tempo, o top era o espiritismo, cara. Tu entrevistava uma pessoa, pô, sou do espírita tal, não sei o que lá tal, virou modismo. E hoje, pela misericórdia de Deus, nem sei se eu posso dizer dessa forma, virou modismo o evangelho. Gospel, tudo é gospel. Qual é a tua religião? Sou evangélico. Mas tu vai ver a vida do cara. O que ele faz? Ele se converteu, mas não deixou de fazer o que fazia. Tem um pregador só para pegar o seu gancho. O cara fala que ele é crente. O crente até o diabo é. Ele também acredita em Jesus, sabe que Jesus é real. Mas agora você ser cristão e seguir os passos de Cristo, o que o bicho pega? Fazer o discípulo. Rapaz, aí pega, aperta. Não tem como. Agora, deixa eu falar para você. Tu vai me responder se já estava engatilhado para pegar esse gancho do Francesco em relação ao conhecimento da palavra. Porque às vezes a gente chega para pregar, você tá saindo pra rua, você vê isso. Tem gente que já tá armado, cara. Tu chega e fala assim, pô, Jesus te ama, cara, ele quer mudar a sua história. O cara já tá com a arma pronta. O cara já até leu a Bíblia para falar assim, não, rapaz, mas peraí. Pô, Jesus me ama, por que tá essa quarentena aí? Por que tá esse convite de todo mundo morrendo? Igual eu vi, que não sei, acho que você que postou em relação àquela cantora gospel que morreu, que nem falou assim, pô, ó, o Deus dela aí morreu e tal. Os caras já estão preparados, Alex, e aí? Então, porque a gente precisa entender? Porque às vezes uma palavra que você vai dizer, ela é muito subjetiva. Às vezes você chega para a pessoa e fala, Jesus te ama. O pastor Elias Torral fala isso no livro dele, que eu até estava lendo hoje. Mas às vezes a pessoa acabou de pecar ali. Aí você chega para ela, Jesus te ama. Aí na mente dela, pô, estou pecando, estou fazendo coisa errada, mas Jesus me ama. Então, só o Jesus te ama, ele é muito subjetivo. A gente precisa levar o conteúdo do evangelho para a pessoa. Mostrar para ela quem Jesus é, a pessoa de Cristo. Porque só falar que Jesus te ama é muito subjetivo, é muito raso. Você está me entendendo? Simples. É por isso que a gente tem que levar vida para as pessoas. Jovem rico, né? É o exemplo.
Então, a gente não é muito subjetivo a gente só falar isso. Então, a gente tem que conhecer quem Jesus é, tem que levar uma vida de Cristo para as pessoas. Não só o Jesus te ama, porque tem pessoas que já estão todas armadas, como ele disse, já vai vir cheio de argumento. E a Bíblia fala que só o Espírito pode convencer essas pessoas. Verdade. Aproveitando aqui o gancho aqui, cara, você falou, né? Eu saindo, cara, eu crente que nessas minhas saídas aí para arrecadação de alimento e evangelização, eu bati numa casa que eu falei assim, eu vou falar da palavra de Deus. Quem disse que eu falei? Eu fiquei lá me alimentando, eu falei, eu vou levar o alimento. Bati numa casa com a menina, comecei a falar de Deus para ela e ela começou a me rebater, eu parei e falei, vou me alimentar. Ela já sabe também. E é assim, cara, porque às vezes se você não estudar a Bíblia, o que acontece? Se você pegar uma pessoa dessa, você não vai saber o que responder. Às vezes a pessoa vai falar para você, você vai falar para a pessoa, né, a pessoa vai te rebater e você vai ficar assim, mas você não vai saber se é realmente aquilo que ela está falando. É igual eu te falei. Pô, eu bati lá, eu comecei a falar da palavra para ela, ela me escutou, falou e começou a me alimentar também. E foi uma troca de alimento ali muito saudável para mim, cara. Mas quando você pega uma pessoa que ainda, conversa sobre Jesus, ainda é bom. Quando a pessoa quer te confrontar e te botar na parede, aperta um pouquinho mais. Mas eu acho que a gente tem pecado bastante também. É porque é o seguinte, às vezes a gente quer jogar a palavra, Jesus te ama, Jesus vai transformar a sua vida, que não sei o que você tem que buscar santidade e tal. A gente vem cheio de teologia, né? E o que a pessoa está esperando, cara, é amor, cara. É ser amigo. E às vezes a gente só quer lançar a palavra, a gente, é igual você fala, a gente planta e deixa ela cresce sozinha, a gente não quer ir lá e quer regar. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo, esse que é o nosso problema. Jesus mandou pregar o evangelho, não convencer as pessoas. A gente só precisa falar, cara, pregar a palavra. Esse papel de convencimento não é com a gente. Deus não vai nos cobrar isso. Deus não vai nos cobrar quantas pessoas que você ganhou, não. Ele vai te cobrar quantas pessoas que você pregou. Que você anunciou. O resto é comigo, o resultado é com ele. O pastor Jorge tem costume de dizer que nas pregações, que quando você prega, o pregador, qualquer pessoa que prega, se aquela palavra não for de confronto à pessoa, enquanto você está pregando e está massageando o ego daquela pessoa, tá bom. Mas ele costuma sempre dizer, quando você prega aquela palavra, vem de confronto à pessoa e machuca, fala, não. Essa é boa palavra. Essa começou a mexer. Então hoje, infelizmente, tem massageadores de ego e tem aqueles que pregam para machucar. Enquanto existir aqueles que estão pregando para machucar, Jesus, no sermão, não está satisfeito, pega e vai com eles. Então, vai ter muitos no nosso meio que vai achar que a gente está pregando indireto, mas não estão pregando a palavra, está machucando. Então, filho, tem alguma coisa aí que tem que ser curado. Então, deixa a obra acontecer. E cruz machuca, cara. Não tem como você enfiar o evangelho na goela abaixo da pessoa, porque não somos nós que convencemos, não adianta. Então, aí você fala, e dali para frente, a partir do momento que machucou, o Espírito Santo vai sair daquele culto e vai falar assim, não, isso tem que melhorar, aquilo tem que melhorar, isso tem que melhorar, e as coisas vão acontecer. Cara, olha só, o que diz aqui no juízo final, lá em Mateus 25, 30, 31 em diante, Jesus terminou dizendo assim, quando o Filho do Homem vier como rei, todos os anjos e eles se assentarão no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cobras. Porém os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá, então o rei os dirá, esses que estiverem à sua direita, venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham, recebam o reino que meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Ou seja, eu vou parar aqui no 35, mas eu quero continuar lendo. Ou seja, Deus preparou desde a criação do mundo para os salvos. 35 diz assim, pois estava com fome e vocês me deram de comer. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram.
Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos de comida, ou sede e lhe demos águas? Quando foi que vimos o Senhor estrangeiro e recebemos em nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cidade e fomos visitá-lo? Vou parar aqui até no 39. Ou seja, a missão está aí. Porque o que acontece? Se eu vejo uma pessoa, eu estou na igreja, uma coisa que aconteceu aqui com a gente, na nossa igreja. Chegou uma pessoa, toda mal vestida, né? E começou a olhar para dentro da igreja. Uma das pessoas da nossa igreja saiu e ajudou. Ou seja, Jesus, né? Como que eu posso dizer? Você ajudando aquela pessoa é como você estivesse ajudando a Jesus. É o amor ao Entendeu? próximo, né, É o cara? amor ao próximo. É um dos mandamentos, Entendeu? amar seu próximo como a ti mesmo. E é assim. As pessoas não vê que quando a gente ajuda uma outra pessoa, é onde que a gente está nos salvando e tentando salvar também a pessoa. É um dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Cara, pra você que tá aí com a gente até agora, deixa eu falar uma coisa pra você. O que tem que entrar na nossa mente, o que tem que mudar aqui na nossa cabeça é o seguinte: evangelismo, cara, é uma coisa de vida ou morte, é de salvação ou perdição ou inferno, cara. Então isso tem que queimar em nós, cara. Temos que olhar para essas pessoas e não olhar apenas o Tiago, o Alex ou o Franciano. Temos que olhar assim, cara, isso aí ou pode ir para o céu ou pode ir para o inferno. O que eu posso fazer para encaminhar essa pessoa para o céu? Eu não posso salvá-la, mas eu posso apontar o caminho da salvação para ele. Isso que tem que entrar na nossa mente. Amém? E vamos entrar nesse assunto agora, evangelismo, cara. Evangelismo só é evangelismo porque tem esse paradigma aí que bate sempre na nossa cabeça. Evangelismo é só quando eu reúno aqui, igual o departamento de missões se reúne para sair, ou não? O Franciano, igual falou, lá no trabalho dele, eu no meu colégio, na minha faculdade, estou executando o evangelismo. O que vocês acham? A Bíblia fala que o mundo é o nosso celeiro. Então, qualquer lugar que eu estiver é um celeiro para me poder evangelizar. Esse é um erro que a gente comete também. A gente acha que fazer missões de evangelizar é só ir para a África. É só para ir para outro país, para outra nação. E a nossa vida adora. O pastor Gideon fala isso do Rio, né? Nas lives dele, que a minha vida adora. Ou seja, a minha vida é o evangelismo, cara. Tem pessoas que eu vou ganhar sem falar uma palavra. Só com o meu testemunho. Então, aonde eu estiver, eu tenho que ter isso na mente. Eu sou um embaixador. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, eu represento o céu, cara. Cara, o ímpio se alimenta daquilo que a gente Forte. vive. O ímpio se alimenta das suas atitudes. É verdade. Então, de É isso repente, aí. falar do evangelho é fácil, mas o ímpio, ele vai ver as suas atitudes. Fala, poxa, o Alan fala. Vai ver a sua Daquela diferença, né? live, Vou lá. pegar um gancho Isso é seu aqui. forte. Eu li um texto na internet que fala assim: de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, as outras 99 vão ler a sua vida, cara. Isso é muito forte, cara. Isso Caraca, Mas bota pra Aí, de pensar, repente, a gente está porra. aqui hoje, agora aqui, fazendo a live, um monte de pessoas vendo Verdade. aí, mas amanhã, cara, quando tu chegar no teu trabalho, ou tu estiver na rua, eles vão olhar, vão ver eu só vou olhar ver se o Alan é aquilo mesmo. Então, eu só vou olhar se o Thiago é aquilo, se o que é aquilo ali. doido pra pegar um Então, cara, esquivado. a realidade que ele falou é isso mesmo. Às vezes, você evangeliza até calado. Então, tem certas situações que você tem que olhar e ficar na tua, que você vai ser, às vezes, vai ser a melhor atitude tua. E ali, o ímpio está ali realmente para ver certo, ele já sabe. Ele já sabe que você tem que andar. Mas quando você deslizar, vai ser o suficiente. Tá pronto já. É aquele velho ditado, né? Você calado vence a guerra. As nossas atitudes, elas precisam ser coerentes com aquilo que a gente fala. Porque a Bíblia fala que existe uma nuvem, meu irmão, de testemunho nos olhando. Todos os dias, meu. A gente está cercado dessas nuvens. Então as minhas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que eu falo. Senão eu vou estar sendo contraditório. E quando igual, se a gente reunir no grupo de evangelismo ou na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, qual deve ser a mensagem central, cara? Já vai me dar no queixo de novo. Vai. Essa questão de evangelismo, eu acho assim, como o Kiko já tem um grupo dele lá. A gente vai pro Levi, a gente vai evangelizar onde? Vamos evangelizar no bairro tal.
São quantos no grupo? Tem 10 pessoas. Então, evangelismo eu vejo como uma missão que foi dada ao Kiko. Kiko, pega o teu grupo e vai fazer evangelismo lá no Monte Castelo. Aí é um evangelismo específico. É uma área especificamente que foi criada, tem um bairro ali que são pessoas carentes. Vamos lá levar a palavra. Eu vejo o evangelismo específico dessa forma. Essa é a minha visão, entendeu? Quando você pega um grupo de evangelistas ali, no caso ali, de missões, e vai fazer essa questão de evangelismo. Então, existem paralelos ali entre um e outro. Tem o evangelismo pessoal, sim, que é onde você está, e o evangelismo em grupo, que é dado uma missão para esse grupo fazer evangelismo. Com relação à mensagem que você perguntou, né? Qual é a mensagem? O que esse grupo de evangelistas tem que levar para as pessoas? Isso para mim é geral, é Cristo. A gente não tem outra coisa para pregar a não ser Jesus Cristo, porque Ele é a própria salvação. O evangelho, como você disse no começo, que é as boas novas, é esse evangelho que a gente precisa. Não tem outra pregação. Então o evangelismo só funciona quando eu prego Cristo. Como que começou a igreja primitiva? A Bíblia vai dizer o quê? Que eles anunciavam Cristo. Aí sabe o que acontecia? Deus acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. Quando a igreja ela é simples, irmão, e objetiva, ela prega Cristo, funciona. Evangelho funciona. O problema é que tem muita igreja que não prega mais Cristo. Ela prega denominação, ela prega outras coisas que, a não ser que Cristo, ele precisa ser o tema central do evangelismo. Entendeu? É Cristo que salva. Então o evangelismo nunca vai ser eficaz quando Cristo não é apresentado. Ele é a boa nova, Ele é a própria salvação. É essa a mensagem central, é Cristo. Tiago já vai responder essa para nós aí. O que você acha que deve ser o foco, apesar do pastor Alex aqui? Rapaz, tem externado bem sobre isso aí. Mas, cara, às vezes a gente pega, quando a gente vai falar, às vezes a gente tenta tirar um pouquinho de Jesus e tenta ser aquele motivador de coach. Peguei a palavra, tento ser um coach. Não, rapaz, mas essa tempestade não vai passar. Não sei o que, isso não vai ficar bom, não. Você tem que olhar, a gente tenta, em vez de apontar para a cruz, apontar para Jesus, a gente tenta arrumar frases de efeito para tentar evangelizar a pessoa. E aí, Thiago? Vou colocar frases bonitas ou não? Tem que ser Jesus, sempre Cristo apontando para a cruz. Não, cara, o que acontece? Às vezes a gente só falar assim, Cristo é a salvação. Se eu falar para você assim, se você não fosse evangélico, Cristo é a salvação, o que você entenderia disso? Rapaz, só com isso aí aperta o caboclo. Ele tem que ter mais. Então, ou seja, então o que acontece? Quando a gente vai falar de Cristo, a gente tem que ter um algo a mais. A gente não pode só falar assim, Cristo é amor, Cristo é dono da tua vida, Ele que vai te salvar. Creia nisso. Eu não posso chegar assim. Eu tenho que ter um embasamento atrás disso tudo. Então é válido se eu tiver uma carta na manga, poder falar uma coisa. E saber como é a vida da pessoa também, né? Isso aí. Como é que você tá? Às vezes a gente nem esquece até de perguntar aí. Cara, a questão toda, a gente não pode tirar o foco de Cristo. O foco central é Cristo. Se for ver, a questão toda, quando os discípulos no meio da tempestade, o fantasma está vindo ali. Aí, ousado. Quem é o ousado? Aí, é Cristo? Não é. Então, se é tu, deixa que eu vou daí. Ele foi. Caminhou. O foco dele era quem? Quando ele tirou o foco, ele afundou. Então, acho que o tema mensal é isso. Não tira o foco. Fica com foco em Cristo Jesus ali, que as coisas vão caminhar bem. Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Rapaz, esse tempo tá voando hoje. O assunto é bom, tá. Cara. O papo rende, cara. Vocês estão gostando? Como é que tá de comentário aí, Richard? Fala pra gente. Tem bastante, cara? Gente, nós vamos providenciar aqui um retorno pra gente aqui, uma imagem, pra gente poder ver o comentário de vocês, cara. Eu sei, depois eu chego em casa, eu acompanho, cara, tem cada comentário top. Dogão, Tiago, Pastor Jorge, tem uma galera que participa bastante com a gente. Vai, produção. Vou falar uma coisa aqui também, Alan, que eu reparei que eu fiz isso no programa passado, cara. Vocês aí em casa que conseguirem reproduzir, colocar no seu Facebook aí, fazer uma sala separada, cara, isso ajuda bastante, alcança mais pessoas, alcança mais pessoas.
Entendeu? Eu fiz isso semana passada, cara. Pô, Alcança os seus amigos, né, cara? É isso Porque a aí, gente tem a isso página aí. lá, o pessoal que segue a página, a gente alcança essas pessoas. Aí quando você abre uma sala, os seus amigos que não seguem a página são alcançados também. Vamos lá, agora uma pergunta top pra vocês. E essa é pra mim, eu também quero. Essa foi especial minha, eu botei essa pergunta lá. Vamos lá, cara. Eu tenho lá, não vou falar que foi nascido na igreja, não. Quando a gente fala que foi nascido na igreja, olha lá, nasceu na igreja, não. Pô, a gente foi criado na igreja, tem a criação na igreja ali, aquela doutrina desde molequinho. Quantos anos, cara, que eu tenho que começar a pensar em evangelismo, começar a pensar em missões, e pra galera que chega agora, aceitou Jesus, se converteu, teve encontro com Cristo, que momento que eles devem opar? Tenho que começar a pensar em missões. E aí, fala pra gente. cara, eu posso falar. Eu tenho uma ideia disso, cara. Quantas crianças eu já vi pregá-la? Às vezes eu fico assistindo, cara, no Facebook, no YouTube, criança que parece ter 3, 4 anos de idade. Eu acho que é o seguinte, cara, o Espírito Santo não escolhe, não. A idade certa não, cara. Se ele tiver que usar um bebê, ele vai usar. Usou animal para poder falar. Usou uma planta. Ou seja, não tem uma idade, não tem o quê. Não tem uma pessoa. Ou seja, o Espírito Santo, quando tem que descer para falar com a pessoa, ele desce em qualquer coisa. Eu creio também que não existe, a gente não vê na Bíblia uma idade específica, determinada pela Bíblia para a pessoa ser usada. Na minha opinião, quanto mais novo, melhor. A Bíblia fala que a gente deve, né, ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Quanto mais de início hoje a gente puder ensinar, se as pessoas estão envolvidas nessa área, é importante. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, né? 12, lembra do teu Criador quando? No dia da mocidade, porque quando você estiver velho, você vai querer fazer, mas não vai ter força. Então, quanto antes, meu irmão, quanto antes, melhor, Alan. A gente já preparar essas pessoas, já colocar na mente dela essa importância de evangelização, melhor. Existem aquelas pessoas também. Seguro já responde essa aqui também. Você acha que eu, você, Thiago, você não tem filho não, né? Não. Rapaz, vai receber em nome de Jesus. Eita! Você acha que a gente já tem que, desde novinho, já colocando isso na cabeça dos nossos filhos? Cara, você tem que fazer missões, você tem que amar o seu próximo. Isso já... É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Como já foi dito aqui, começa de cima para baixo. A partir do momento que uma pessoa se converte, cara, Isso aí, falou se tudo. converteu, cara, missões já vai estar O englobado ID na cabeça já dela. tatuou o ID no peito e eu vai, tenho certeza, cara. se for um jovem, o líder do jovem vai colar nele. E eu tenho certeza que o Kiko vai colar nele aqui. Tá contigo aqui. Isso aqui é um cartãozinho da igreja, aqui um contato, telefone, um panfletozinho, se tiver. A pessoa já começa a gerar aquele desejo de fazer missões. Já pega outra aqui. Parece, cara, que quando a pessoa... Não, tem casos e casos. Mas vou citar assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Parece que quando o cara... aceitou Jesus, vem aquele primeiro amor, o cara tá tão cheio, o cara quer transbordar de qualquer jeito. Quando o cara é criado na igreja, o cara é um pouquinho mais sem vergonha. Acomoda, né? Concorda comigo, cara? O que acontece? Parece que se torna um crente natural. Mecânico, Como tem um homem né? natural, tem um crente natural. Faz no automático. Só que depende. Eu, particularmente, tenho o meu exemplo ali, ó. A minha pequena... Hoje, tenho orgulho de ver, de chegar em casa, ver orando, tocando. Então, não obrigo nada. Tu chega em casa, tá lendo a Bíblia, ou tá tocando, tá fazendo alguma coisa. Não se torna natural, se torna da pessoa. Tem pessoas que buscam, tem pessoas que se tornam natural. Que é o homem natural. Tudo para ele tá normal, é aquela questão da crença que foi falada aqui. Então, realmente tem muito disso. E quando não vai para pior. E quando a pessoa, esse jovem, cresce e fala, não estou a fim de ir na igreja mais. Quantos pastores estão sofrendo com isso aí? Não precisa nem ser pastor especificamente. Homens de Deus aí que estão na presença de Deus, que filhos não querem ir mais para a igreja. Se tornou o crente natural. Vou quando eu quero, vou quando puder. E muitas das vezes... na rotina, né? Muitas das vezes nós, como pais, somos culpados disso. Que acha que seja tudo natural, não, mas... Não é importante? É importante. Eu Então, acho que tem ser isso aí. é fundamental a gente que está com o microfone na mão falar essas coisas, lá, porque a gente que está tendo voz, temos que falar isso, que é importante o evangelismo ou missões, porque tem igrejas que não passam isso. E a nossa próxima pergunta aqui. Então. A próxima pergunta eu já vou lançar pra você. Só vou pegar o gancho aqui pra dar aquela descontraída. Eu ficava muito triste com a minha mãe, cara. Porque na época, antigamente, né? Talvez no tempo de vocês que têm 40 anos aí, era mais difícil. Pera lá que eu sou novinho aqui. Mas quando eu na minha turma, eu era o único evangélico, Alex.
Aí tinha quadrilha, cara. Todo mundo ia dançar quadrilha, mas dançar quadrilha não, que isso ainda é de Deus, não, menino. E eu ficava triste, moado, mas hoje eu entendo, graças a Deus, pela vida da minha mãe. Imagina eu lá pintando bigode, apesar que eu deixo bigode agora. Mas, pô, dançando quadrilha, realmente a gente entende que quando os nossos pais, eles nos orientam no caminho certo, às vezes dói, mas depois, com o tempo, a gente entende. Isso é importante. A próxima pergunta que eu já ia mandar pra vocês aí. Por que poucas igrejas, cara, algumas igrejas não investem em missões, não investem em evangelismo, e por que também alguns membros também não se interessam, cara? O que está faltando? Eu sei que já vai falar que é amor, cara, mas tem mais alguma coisa que aprofunda, que impede essas igrejas? Será que a visão está um pouquinho fechada? É falta de entendimento da importância do assunto, entendeu? E também porque dá trabalho. Missões dá trabalho. E tem muitas igrejas que não quer ter trabalho. Quer pegar o crente calejado já, né, já pronto, porque, né? Aí que eu te falei, vira Babilônia, quer ficar ali mais tranquilo, na zona de conforto, é mais fácil. Por que Jesus mandou fazer discípulos? Porque ele não queria que a obra parasse. Por que eu tenho que fazer discípulo? Porque esse discípulo vai fazer outro, porque esse vai fazer. Se eu parar, a obra para, estagna. E é por isso que a igreja tem que fazer missões, porque o evangelho nunca deixa de ser pregado, e outros vão sendo alcançados, e outros vão sendo alcançados. Então a meta do evangelho é isso, é nunca parar, é estar sempre avançando. Só que infelizmente hoje muitas coisas têm sido pregadas, e esse tema é importante, tem ficado de lado. Muitas igrejas não tocam mais em missões nos seus cultos, não tem nem culto de missões mais. Cara, entendeu? Se você reparar também, antigamente, cara, as igrejas eram unidas. Se tinha um evento na cidade, juntava todas as igrejas. Hoje em dia, se a gente for fazer um evento na cidade, é uma igreja só, cara. As igrejas não... A gente tem pastor que chama, mas que chama outra igreja, pastor da outra igreja, mas ele... Parece que ele quer um membro só para ele, cara. Só que a visão dele é errada sobre isso, cara. É muito limitada. Mas eu até pegar um gancho pra falar isso aí, às vezes não é nem o pastor, cara. Às vezes é os membros também, porque tipo assim, até na nossa igreja, ele vai fazer uma festa, tem uma galera que dá um perdido, cara. Chega junto não. Entendeu? É isso aí, missões é trabalhoso, entendeu? Agora, tem uma frase que bem legal, não sei se vocês vão concordar com essa frase aqui, cara. Somente é evangélica a igreja que evangeliza. Se a igreja não evangeliza, não é evangélica. Pode mudar o nome da placa, pô. Hoje, o que acontece hoje? Hoje tem muitas igrejas que se tornaram igreja do movimento. É religiosidade. Movimento. Ó, vai na igreja fulano de tal, que hoje vai ter a campanha tal. Tudo é falado, menos o centro. O evangelho, né? É o pregar o evangelho que não Tudo é falado na igreja do fulano de tal. Então, mas o centro, que é Jesus, não é falado. Então, o que falou aqui que missões dá trabalho? Exige realmente esforço físico, financeiro e investimento. Tempo. Hoje, os grandes templos aí não estão querendo investir. Estão preocupados. Viraram empresa, né? Viraram Estão empresa. querendo movimento. Eu queria chegar lá. Estão querendo movimento. Olha só, eu vou falar isso pra Chegou vocês. lá, O velho. tema já bateu na porta, cara. Já tá em pauta pra gente lá. Se prepara que daqui a algumas semanas vai estar aqui no Metanoia. Teologia da prosperidade. Ó, passa o cinto aí, aqui, ó. Vai ser forte, vai. Eu fico triste com isso, igreja que tem se tornado empresa, porque quando isso acontece, eu não me preocupo mais com aquela ovelha que saiu. Você tá me entendendo? Por quê? Eu Igreja quero do lucro. movimento, é a igreja do Eu não estou movimento. preocupado com o ser humano, eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão na minha igreja. Então a igreja tem ido por esse caminho e isso é muito perigoso. Eu tenho orado pedindo a Deus para quebrar. E poucos se também, a gente vê sempre que são poucas pessoas às vezes disponíveis para esse trabalho, porque também às vezes é passado que o evangelismo é um peso. A gente precisa quebrar esse mito. O evangelismo é um privilégio. Necessário. cara. Verdade, É verdade. privilégio. Os anjos queriam vir pregar, Deus Verdade, falou. velho. Tem gente lá, olha só, cara, é um privilégio a gente ser usado por Deus. E tem gente que acha que isso é pesado. São poucos que agarram o ID, cara. São Tem que pouquíssimos. mudar isso lá na mente das pessoas. Cara. Metanoia tá aí pra isso, cara. É Hoje isso. você vai ter uma metanoia. mudança de pensamento, cara. Hoje você vai olhar evangelismo, você vai olhar o ID de uma forma diferente, cara. Eu quero só aproveitar, já que está falando, provavelmente sempre tem outras denominações nos vendo aí. Esses pastores que têm o desejo, eu vejo que tem muitos pastores, membros, obreiros, que têm o desejo de fazer missões. Já conversei com algumas pessoas que têm o desejo, mas os próprios pastores seguram, não deixam fazer, vamos esperar. Deixar um alerta: se tem alguém na igreja, na tua igreja, que quer fazer missões,
vamos usar a palavra, abre mão dele, deixa ele fazer missões. Porque uma pessoa que está presa dentro da igreja e queima no coração de fazer missões, não adianta, aquela pessoa vai ficar enraizada ali, não vai prosperar. Então, deixa ela prosperar fazendo missões. É a dica que eu deixo aí para todos aí, aquelas pessoas que querem fazer missões. Glória a Deus, vamos correr aqui. Tem um jovem que teve aqui algumas semanas atrás, Marcos Paulo, que é um cara que o coração dele queima por missões, cara. É incrível, cara. Esse cara faz, tomara que Deus abençoe o ministério dele, que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. A gente conversou um pouquinho aqui também, e isso é importante demais, cara. Tomara que a nossa juventude tenha uma metanoia em relação a isso. Deixa eu correr, vamos lá. Essa é muito boa, cara. Essa é muito boa para vocês. A gente tem compartilhado a oportunidade de acesso à salvação ao reino de Deus, ou a gente só tem convidado pessoas para frequentarem a nossa igreja? Isso aí é forte. Vai daquilo que a gente comentou no último tema. O que a gente tem pregado? O que a gente tem anunciado? O que a gente tem falado? Talvez muitos resultados a gente não tenha alcançado por causa da origem da nossa mensagem. Então a nossa mensagem ela precisa voltar a ser o quê? Cristocêntrica, salvífica, que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. Essa é a mensagem, ela precisa ser pregada. E não é só isso não, cara. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz um culto de missões ou qualquer outro culto. O pastor vai no final e pergunta se alguém quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí levanta a mão. Aí ele levanta a mão, o pastor chama na frente, faz aquela oração para ele, beleza, o cara vai embora. E aí, o cara foi embora. Você vai deixar o cara embora? O cara não apareceu no culto na outra semana. E aí, você vai deixar ele lá? Se a igreja, ela tem que ter isso na mente. A partir do momento que foi um jovem na sua igreja, ou uma pessoa que não é evangélica, que o pastor fez o pedido e ele aceitou Jesus como seu salvador, pô, é obrigação da igreja ir lá e cuidar da ovelha, cara. Isso é congregar. Essa é uma área que a gente precisa melhorar. A igreja precisa melhorar no discipulado. Porque o discipulado é outra coisa que eu falei, que dá trabalho. Requer Você tem que investir tempo, tem que ir na casa da pessoa. Aí, é algo que eu amo, cara. Discipulado é algo que eu gosto muito. A gente tem tentado implantar lá na igreja, cara, melhorar isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos correr por causa do tempo. Divulgar, presta atenção, hein? Divulgar e evangelizar é a mesma coisa? Ó, essa aí é pros web crentes, hein? Divulgar, eu vou lá, posto aquela frasezinha no Instagram e evangelizar, é a mesma coisa? O que vocês acham? Acho que a questão da divulgação, igual põe no status um versículo bíblico, eu vejo isso no status ali, uma divulgação, às vezes algumas pessoas colocam por botá-la, sabe disso? Algumas pessoas acordam de manhã, versículo, abre a Bíblia lá, Bíblia, vai no Google. Joga no status lá, tá lá. Se dali um minuto depois tu ligar pra aquela pessoa, o que está escrito no teu status? Não sei. Eu tô te falando que já aconteceu, eu já fiz isso. Eu falei, por que tu botou o status da onde? E não lembro. Um minuto depois, cara. A palavra ali, o versículo bíblico. Então, a divulgação é muito diferente disso aí. É muito diferente. Então, tem pessoas que colocam por colocar aí o Zé do crente também sabe muito bem disso. Eu vou também nessa linha de raciocínio, né? O evangelho requer mais de nós amor, tempo. É diferente só de você botar uma frase ali. É fácil botar uma frase, é difícil viver ela. É você entender o contexto que está por trás dela. É por isso que a gente precisa estar preparado até para postar uma frase. Porque que ele diz, às vezes você vai botar uma frase lá, alguém está pensando naquele problema, em cima daquela frase que você botou lá, ela vai, de repente te manda uma mensagem, pô, me ajuda nisso aqui, parar. E se você só divulgou, só botou lá, você não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então, o evangelizar é algo a mais, cara. É algo que me exatamente, eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Entendeu? Não é só divulgar, escrever ali um texto, né? Tem muita gente que fala que acha que bota Jesus numa camisa, acha que é isso, né? Não, é muito mais que isso. Tatuar agora, né? É muito mais. Jesus, ele quer o nosso coração. Responde essa daí. O que você acha se postar, divulgar e evangelizar se é a mesma coisa, se não é? E já responde outra, que essa é a última pergunta nossa aqui. A internet é um recurso a mais no evangelismo ou não? Essa parada de evangelismo tem que ser presencial, tem que ser olho no olho, tem que ter contato. Manda as duas para nós aí. Cara, não, eu acho... Primeiro, a sua primeira pergunta, eu concordo e discordo. Porque eu tiro por mim, cara.
às vezes a pessoa, por que eu concordo? Às vezes é uma pessoa, igual o Franciano falou, posta um negócio por postar. Por mais que ela postou por postar, tem uma pessoa que leu. Por exemplo, ele leu. Mas se naquele dia que ele leu, aquela pessoa que postou por postar, ele estava passando por alguma coisa, alguma dificuldade, e ele leu. E aquilo fortaleceu ele. Ou seja, por que eu concordo e discordo? Exatamente por isso. Porque a pessoa postou uma coisa, ela tem que saber o que ela está postando. E por que eu concordo que é um meio de evangelização? Exatamente por isso. Porque às vezes tem pessoas que lê e precisa ler aquilo ali. Mensagem de pessoas que viu a postagem de mim e falou, ó, mudou minha vida. Assim, entendeu? Eu nem sabia. A pessoa mandou uma mensagem lá, falou, tu postou ali, me ajudou. Então isso realmente acontece. E a sua segunda pergunta, cara, sim, a internet ajuda bastante, porque eu uso a internet para isso, cara. Muita coisa eu pego na internet, eu leio, eu vou na Bíblia, eu não uso só a internet, tá? Fique claro aqui, eu não uso só a internet. Web crente. Tá? Eu não sou um web crente, até mesmo porque eu não sou de ficar vendo pregações na internet. Então, quando eu pego a minha Bíblia em casa para ler, eu vou direto no meu celular também. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em gravar versículo. Então, para mim fica fácil. Eu tenho a palavra na mente, então eu digito lá um pedaço do versículo e já sei onde que está. Então eu abro lá, vejo o versículo e vou na Bíblia. Então é um recurso para ajudar no evangelismo. Sim, é um recurso para ajudar. O que você acha, Alex? Eu também vejo assim, não vejo como primordial. É uma ferramenta a mais, mas não é a principal. Porque não tinha tecnologia na época de Jesus e eles evangelizavam. Mas nós precisamos usar sim, a nosso favor, todas as ferramentas. Já pensou se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje? O que eu ia falar hoje. Eu acho que ele é severo na internet. A internet não é ruim, o problema é quem está usando. O problema não é a internet, é o coração de quem está usando. Entendeu? Se a gente puder usar para o bem, meu irmão, para evangelizar, porque vamos usar. O apóstolo Paulo ele evangelizava através de carta. Olha quantas cartas que ele desde escreveu. Desde que eu não vivo isso que vocês falaram aqui na semana passada. Eu vivo um crente de internet, mas eu posso usar ela para o benefício, sim. Entendeu? Glória a Deus. Eu tinha um tempo atrás que eu discordava disso, cara. Só que aí, né? E o tapa na minha cara, porque agora hoje eu uso. Hoje a gente está aqui o quê? É um recurso a mais, cara. Se fosse esse recurso hoje aí, quantas pessoas não estão vendo assistindo? É um recurso a mais, isso aí? não o principal, né? Mas o evangelismo, gente, não tem jeito. É olho no olho, é contato, é amor. Entendeu? Tem que ir, tem que calçar as sandálias lá do evangelho, e encarar, cara. Não tem jeito. Bom, a gente está encerrando aqui, vou me despedir dos meus convidados aqui. Cara, Franciano, obrigado de coração, de verdade, por você ter separado um tempo lá. Pô, sei que seu trabalho é muito corrido, mas você conseguiu uma brechinha, veio aqui e ministrou através dessas pessoas. Deus usou vocês de uma forma especial. Quero te agradecer de coração por ter vindo aqui. O microfone está aberto para você dar aí suas saudações finais e ministrar na vida dessa galera aí. Também quero agradecer, né, o convite do Alan aqui. Quero dizer que eu já falei aqui antes, isso aqui vai ser um programa que foi criado por ele que não vai parar. Já profetizo aqui que muitas pessoas vão estar aqui. Esse programa vai alcançar muitas pessoas. E desculpe pelas falhas se de repente a gente não conseguiu alcançar aquilo que as pessoas realmente queriam ouvir, mas a gente está sendo direcionado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Então, quero saudar a todos aí com a paz, que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus e que próximos debates aí virão para edificação de todos aí. Agradeço. Glória a Deus. Alex, cara, obrigado de coração, cara, por sair lá de Petrópolis, cara, por vir aqui trazer uma palavra abençoada pra gente, me ensinar um pouquinho também, porque é um assunto que eu sou sincero, cara, eu preciso me alimentar mais, porque mesmo sendo criado na igreja, a gente sempre tenta fugir um pouquinho de missões e não tem jeito, cara. A gente falou isso aqui hoje, não tem como ser cristão se não evangelizar, se não for pra rua. Então, obrigado de coração por ter vindo aqui, o microfone tá aberto pra você, se a gente passou alguma coisa, você com a sua experiência, ministra pra essa galera aí. Bom, eu que agradeço, cara. Para mim, como eu disse aqui, a gente precisa tirar da nossa mente que fazer a obra de Deus é um peso. Isso aqui é um privilégio, cara. Homens falhos, pecadores como nós, e Deus nos deu a oportunidade de cooperar com Ele na salvação dos homens. Isso, cara, é um presente que Deus nos deu. Então, quando a gente pensa dessa forma, as coisas mudam. Entendeu? Esse é o recado que eu deixo para vocês aí que
que nos assistiram é isso, que o evangelho não seja um peso para você, que anunciar o evangelho seja um privilégio, seja uma alegria. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que aquele que faz de boa vontade a obra de Deus, ele recebe recompensa, mas aquele que faz só por fazer é apenas um dispenseiro, apenas fez uma ordem. Cara, é um privilégio ser servo de Deus, que você possa ter isso na sua mente, que missões é a batida do coração de Deus, é o que move a igreja. Deus presenteou o mundo com a igreja, cara. A igreja é um presente de Deus para o mundo ganhar ela. Então, cara, depois que a igreja foi embora, muita gente vai chorar, vai sentir a falta dela. Então, que nós possamos fazer a diferença como igreja e sim, cumprir o nosso papel aqui, que é fazer missões. Amém? Que Deus abençoe. Eu que agradeço pelo convite, cara. Um abraço para todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Tiagão, obrigado de coração, cara. Você que é prata da casa aqui, já tá tranquilo aqui, tá se sentindo em casa. Obrigado, porque mesmo assim você abriu mão de estar com a sua esposa, abriu mão de estar no conforto do seu lar, veio aqui, falou do seu projeto, que Deus possa abençoar essa sua caminhada, esse seu projeto. Amém. Que possa alcançar muitas pessoas. O microfone é aberto para você ministrar para essas pessoas. Cara, eu não tenho muito o que falar, porque, né, a enciclopédia aqui já falou quase tudo. Veio o Franciano, falou também. Eu faço deles as minhas palavras também, cara, porque o evangelismo é tudo na igreja. Se você não tiver o evangelismo como chave mestra, né, não vai para frente. A igreja fica igual a Torre de Babel, estagnada. Então eu deixo para vocês aí essas palavras, tanto minha quanto do nosso irmão Alex, pastor Franciano. Não fique parado, faça evangelismo e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que está aí nos escutando aí. E obrigado, Alan. Para mim é um prazer, foi um privilégio muito grande. Por mais que eu seja da casa, cara, eu tava sedento lá em casa para um dia estar aqui no programa junto com você, cara. Glória a Deus, aleluia. Fico feliz por isso, cara. É bom que Deus te usou, cara. Vamos lá, você que está em casa aí, para a gente não ficar só nas nossas palavras, vou deixar um versículo para a nossa meditação que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Vou fazer uma pergunta para você e para mim também, porque eu não escapo disso aí não. Cara, a gente faz parte da videira. Que fruto que a gente tem dado? Cara, a gente tem sido uma árvore frutífera ou não? A gente tem olhado só para nós mesmos, querendo só buscar a nossa santidade, querendo buscar só a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, e a gente não quer transbordar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está cheio, transborde, alcance outras pessoas, que o amor de Cristo possa arder em seu coração e que você possa ter o desejo de alcançar outras pessoas, o desejo de sair para ruas e proclamar o evangelho, de falar o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus é bom, e o mais importante, falar da transformação que Deus fez na sua vida. Amém? Quero orar por você. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui conversando, Senhor, sobre o seu evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou a tua presença aqui, Senhor, e nós conseguimos ser canal de bênção neste lugar. Pai, eu clamo agora pelas pessoas que estão nos assistindo, que em nome de Jesus o Senhor possa queimar no coração de cada uma delas, Pai, que possa arder o desejo, Senhor, de evangelizar, o desejo de arder por fazer missões, por alcançar almas, Pai, que em nome de Jesus a gente possa fazer a diferença na nossa cidade, que a gente possa fazer a diferença no nosso bairro, Deus. Nos dê capacidade, Senhor, tire de nossas vidas, Senhor, todo impedimento, toda vergonha, todo medo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos afastar do ID, Pai. Em nome de Jesus, nos usa nessa geração e que a gente possa fazer a diferença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Cara, eu quero mandar um abraço aqui do nosso pastor Arilson, ele que cede o espaço aqui pra gente estar toda terça-feira fazendo esse programa. Ele manda um abraço para todos vocês, e lembrando, quinta-feira tem culto, domingo tem culto, não falte. E, cara, eu vou falar para vocês, você que tá aí comigo até agora, semana que vem, meu Deus, é o tema que eu estava aguardando desde quando Deus colocou no meu coração esse negócio de fazer esse metanoia, cara. Sabe qual é o tema? Sabe qual é o tema? Anota na sua agenda aí. E aí, bispo, é pecado? Vai estar comigo aqui o nosso bispo, o presidente da nossa igreja, bispo Valdecílio, vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas. Você tem dúvida aí? Aquela pergunta cabulosa que você tem?
vou fazer aquele directzinho lá, aquele DM para você mandar pra gente, porque a gente vai sugar o máximo que a gente puder do nosso bispo, e eu tenho certeza que terça-feira a gente vai sair com uma metanoia, a gente vai sair daqui transformado e, claro, com todas as nossas dúvidas sanadas. Tem dúvida? Manda pra gente, que o Senhor possa te abençoar. Gente, obrigado de coração. Até a terça-feira que vem. Boa noite para vocês. Fique com Deus.